Amém? O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor, Deus, quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até o fim ela não se desviará dele. Amém? Pois é, 2 versículos chamam bastante atenção, que é o 3 e o 6, que diz: a pessoa sensata, no caso seria o sábio, vê o perigo, ela não precisa passar pelo perigo, não precisa passar por um determinado problema para ter que aprender com os seus erros. Já a insensata, ela passa pelo perigo para que ela aprenda com os seus erros. Pessoa sensata é o sábio, a insensata seria o experiente, porque para ser sábio, convenhamos que não precisa ser experiente. E o 6, eduque a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, ao ponto de chegar idoso, não se desviará dele. Portanto, isso aqui não é só um fato histórico, como bíblico, que os pais contribuem para a formação de um caráter, para uma formação de ideias. E eu vos digo que Deus é assim conosco. Assim como um pai ensina a criança no caminho que deve andar, ensina ela a andar, ensina a engatinhar, a comer, a beber. É o que Deus faz conosco. Ele olhou lá de cima, olhou para você e te escolheu para ser mais que vencedor. Não só isso, para ser exemplo em meio de um mundo que ele sabe que jaz no maligno. Ele sabe que o mundo jaz no maligno. Portanto, nós é que temos que ser o diferencial. Mas quando eu falo em diferencial, eu não quero dizer diferencial somente aqui dentro. Eu quero dizer o diferencial lá fora. Porque nós somos o sal da terra e Jesus é a luz do mundo. Quando eu digo sal da terra, o que eu quero dizer? É porque, vamos pegar um exemplo. Uma comida sem sal, não sei se eu que trabalho em hospital, vejo lá, no balcão tem umas comidas sem sal. Se você não pôr um pouquinho de sal, não ponha muito, porque religiosidade não cai bem. Mas um pouco de sal é para a comida dar gosto. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar a palavra à frente. Nós não podemos ficar somente aqui. Não adianta nada eu pôr o pé da igreja para dentro e dizer: aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz, irmão, a paz, irmã. Aí do lado de fora da igreja você não presta, desobedece em casa, mente, sente inveja, se rebelde. Isso é um dos fatores que pode lhe tirar a sua salvação, porque é um dos fatores que mostra que você não tem temor a Deus. A pessoa que sente temor a Deus, ela digamos que ela obedece aos ensinamentos do Senhor Jesus e ao Pai. Portanto, esse é o diferencial. Nós temos que ser a diferença lá fora. Às vezes eu ouço muito o país precisa mudar, o país precisa mudar, nós estamos em crise, o país precisa mudar. Mas quando a gente, muitas vezes, algumas pessoas veem uma nota de R$100 que caiu do bolso de alguém e pega para ele. Ou mente, ou se rebelda. Quer mudar? Então seja você a mudança. Porque
O país e o mundo vai deixar de ser corrupto a partir do momento que cada pai, cada mãe ensinar para o seu filho que não é bom ser corrupto e é bom que esteja dentro da linhagem, dentro dos ensinamentos de Deus. E que exemplo melhor a gente pode se espelhar, né? A gente tem que ver a imagem de Cristo Jesus, Senhor Cristo. Não existe modelo maior do que Cristo Jesus. Ele é incomparável. Não há como descrever. Ele, o rei dos judeus, rei de Israel, rei da justiça, rei da glória, rei do céu, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado, pois ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante, imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Ele é o Filho de Deus, ele é único, incomparável, ele é como se fosse a peça central da civilização. Ele é a ideia mais elevada em literatura, a mais alta personalidade em filosofia, a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele se compadece, ele salva, ele endireita, sustenta, supre força ao fraco. Ele é o salvador do pecador. Ele liberta cativos, ele abençoa crianças, ele é disponível para o tentado e atribulado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Ele é a chave do conhecimento, ele é o caminho da paz, ele é a entrada do livramento, a fonte da sabedoria. Ele é a estrada para a santidade e ele é o portal da glória. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, seu amor nunca muda, sua misericórdia para sempre. Sua palavra basta e sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mesmo dizendo tudo isso, eu queria poder descrevê-lo a vocês, mas não tem como. Ele é indescritível, compreensível, invencível, irresistível. Nós não podemos tirá-los de nossas mentes, não podemos soltá-lo das nossas mãos, não podemos viver sem ele e não podemos viver mais do que ele. Pense bem, eu não estou aqui dizendo que vamos levar essa palavra à frente, mas dá para agradar todo mundo? Quer dizer que quando a gente põe os pés lá para fora, tá dizendo que a gente não pode pecar? Não estou dizendo isso. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu fazer isso. Os fariseus não o suportaram. Porém, descobriram que não poderiam pará-lo. E Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sua sepultura não pôde retê-lo. E esse é o meu rei. E esse que seja o vosso rei. Não é o fato de não pecar, mas sim o fato de pecar e sair lá com a consciência tranquila. Não fiz nada de errado eu fiz. Estou tranquilo. Nós temos que se espelhar em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Abram a Bíblia. Vamos lá ver no livro de João, capítulo 14. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu lhe já teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também.
e vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisamos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu vos digo a você, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. E Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los, abandoná-los, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou com vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, mas não Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenha dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amam, ficariam alegres sabendo que eu vou para o Pai, pois o nosso Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que ele manda. Levante, vamos sair. Veja só,
Um versículo me chama muita atenção, que é o 6, quando ele fala que é o caminho, a verdade e a vida. Eu posso imaginar a terra que está aqui e o paraíso que está ali. Aí tem um abismo separando a terra e o paraíso. Se eu tentar pular até ali por conta própria, eu não vou conseguir, vou me machucar. Agora, mas com Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, é como se fosse uma ponte e nós podemos caminhar. Seguindo a Jesus, seguindo os mandamentos de Jesus, nós podemos caminhar em direção ao paraíso, em direção ao Pai. Se você ama Jesus, se ama Jesus, amarás o teu Deus também, porque ele disse que o Pai está com ele e ele está no Pai. E para que não basta somente nós falarmos, sim, eu amo, sim, Jesus, eu te amo, da boca para fora. Porque o amor sincero, ele não é sentido. Deus, quando diz lá em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar, ele não precisou sentir nada. Ele não sentiu nada por você para te salvar. Ele apenas foi lá e fez. Por quê? Atitude. O amor é atitude. Deus não precisou sentir nada. Ele apenas agiu. Ele entregou o próprio Filho para nos salvar. Quem aqui entregaria o próprio Filho para nos salvar? É um amor inimaginável. Não há medidas para medir esse amor. Por isso que eu vos digo, é difícil seguir os mandamentos? Sei que é difícil. Mas Deus não procura a perfeição, mas sim quem busca ela. Quem sempre tenta melhorar, quem sempre tenta perseverar, quem sempre tenta fazer o certo. Bem-aventurados aqueles que fazem o certo e que vivem uma vida correta. Não há modelo maior do que Jesus. Jesus fez tudo isso, morreu por nós. Nós temos que seguir os mandamentos. Muitas vezes a gente, no decorrer do dia, nós nos encontramos na situação de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus estava diante do conselho superior, olha, tu conheces esse homem? Tu anda com esse homem? Eu não conheço esse homem. O seu jeito de falar te condena que tu andavas com esse homem. Não, ele disse que não, ele não andava, porque o medo foi maior que o amor dele. Não obedeceu aos mandamentos. Depois disso, ele lembrou do que Jesus disse: antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Ele se lembrou disso e chorou amargamente. Muitas vezes, quando a gente pisa o pé para fora da igreja, avistamos um amigo e fala: nossa, você virou crente? Você não faz mais nada agora? Porque as pessoas acham que o crente é basicamente isso: põe a Bíblia embaixo do braço, veste uma roupa bonitinha, uma calça de terno daqui até aqui, para não mostrar, entre aspas, a sua nudez, e vai caminhando assim. Olha, eu sou crente. Olha, eu sou crente. Não. Ser crente é atitude, amor ao próximo. É isso que é ser crente. É ser imitador de Cristo. Na verdade, é ser cristão. Crente, existe uma pequena diferença, porque crente, ele crê em qualquer coisa. Agora, o cristão, ele crê em Cristo, ele imita Cristo, ele precisa ser o Cristo na terra. Lembre-se, quando Jesus ressuscitou e disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mais um motivo para nós espalharmos a palavra, espalharmos o evangelho, espalharmos
as obras de Deus, as obras de Jesus. Não temas para o que muitos vão dizer. Muitos vão zombar. Muitos vão zombar da sua fé. Mas bem-aventurados são aqueles que não se juntam com aqueles que não querem saber nada de Deus, que não seguem o exemplo daqueles que zombam de tudo que é sagrado. E que não se deixam por levar pelos conselhos dos maus. Felizes são aqueles, não liguem para o que vão dizer. Você é crente? Aí fala, eu não, porque o modo como algumas pessoas falam, você é crente, dá a entender que não se faz mais nada, porque o mundo está tão contaminado que o legal não é ir para a igreja, ouvir uma palavra, ou cantar um louvor em meio a uma multidão. O legal de hoje, no mundo de hoje, é beber, se drogar e fumar. Infelizmente, essa é a realidade do mundo de hoje. Mais um motivo, estamos aqui com N motivos para o porquê nós temos que ser o diferencial, a mudança, e temos que ser lá fora. É lá fora que temos que ser. Não se importar com o que vão dizer, mas se importar somente não se importar com o que as pessoas acham, mas o que Deus acha. Procure sempre agradar a Deus do que as pessoas. Procure sempre correr atrás de bens espirituais do que bens materiais. Então, vocês amam a Cristo? Estão dispostos a daqui para frente tentar achar uma oportunidade de levar essa palavra adiante? Porque essa é a nossa missão na terra. Levar a palavra adiante e obedecer os ensinamentos e os mandamentos de Jesus Cristo. Porque salvação é diária. Nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos se nós vamos estar aqui. Nós temos que botar a nossa salvação em dia. Por isso, cada dia que vocês acordarem, sempre, obrigado, meu Deus, por mais um dia de hoje. E não, receba. É você e Jesus. Tá na hora de... nem tudo na vida é receba. É preciso saber mais de Jesus. É preciso que todos pudessem ficar em pé para nós terminarmos o culto e finalizarmos com uma oração.